Oi, pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E na reta final do imposto de renda, muita gente corre para enviar a declaração antes do prazo acabar. E é justamente nesse momento de pressa, ansiedade e medo de cair na malha fina que criminosos digitais entram em ação. Um levantamento identificou aplicativos falsos relacionados ao imposto de renda que já passaram de 16 mil downloads, além de páginas fraudulentas e perfis falsos espalhados pelas redes sociais. E o mais preocupante, os golpes estão cada vez mais sofisticados e parecidos com serviços oficiais. E no episódio de hoje a gente vai entender como esses golpes funcionam na prática, como criminosos conseguem invadir celulares e roubar dados pessoais e, principalmente, o que você pode fazer para se proteger. Você também vai conferir. Ford e Renault se unem para enfrentar avanço chinês nos elétricos, Starlink sem antena no celular já funciona em 17 países e teclado do Android poderá usar prints e IA para escrever mensagens por você. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. Bora entrar no tema do episódio? Para explicar como essas fraudes funcionam nos bastidores, eu converso hoje com Wagner Farias, engenheiro de ameaças da Engine, divisão de inteligência avançada da Red Belt Security. Na conversa ele explica como criminosos criam campanhas falsas para atrair vítimas, por que esses golpes estão cada vez mais convincentes e quais sinais podem ajudar usuários a identificar aplicativos, sites e páginas fraudulentas antes que seja tarde demais. O papo também mostra o que acontece depois que um aplicativo malicioso é instalado no celular e por que até pessoas cuidadosas podem acabar caindo nesse tipo de golpe. Wagner, primeiramente, muito bem-vindo ao podcast Canaltech. E eu já queria começar te perguntando, porque o levantamento de vocês identificou um aplicativo falso que envolve o imposto de renda, que passou de 16 mil downloads. Isso é muito, né? O que mais assustou vocês durante essa investigação? Assim, veja, dado o tipo de cenário que a gente trabalha, eu confesso que não assusta muito, né? Apesar de que existem alguns indícios que nos chamam muita atenção. O primeiro dele é como esse tipo de investida criminosa tem crescido, tá, ao longo dos anos. Então, é importante ressaltar ainda de que esse aplicativo, né, o Meu Imposto de Renda, foi um que mais chamou a atenção pelo volume e como ele se posicionou nesses mercados falsos, porque, assim, quando a gente pensa nesse tipo de aplicativo que a gente está reportando, imagina que é um aplicativo que ele não foi feito para estar dentro de lojas oficiais, então isso é importante reforçar desde já. Então, ele é circulado em lojas não oficiais, tá? E ele é feito para pegar justamente pessoas que estão menos aptas a lidar com tecnologia. Tá? Aí que também entra também o lado emocional daquela pessoa, né? Quando ela começa a ver termos como a data final está chegando, restituição. Então, tudo isso faz com que essas pessoas menos preparadas busquem canais alternativos e cheguem a ter acesso a esse tipo de aplicação, tá? Então, esse em específico, como foi dito aí, né, a gente conseguiu monitorar mais de 16 mil downloads. Isso foi fato e além de outros, né, que a gente colocou no relatório também, diversos outros aplicativos que a gente acompanhou a existência do mesmo, a publicidade, vamos dizer assim, porque esses grupos criminosos hoje, eles investem muito em ads e a campanha como um todo, né, durante o período, ela é direcionada para regiões distintas, públicos distintos. Então, assim, existe todo um estudo criminoso feito por trás que eles também conseguem alcançar e chegar nas pessoas que precisam. Legal. E você falou, né, que esses aplicativos falsos, eles não estão dentro de lojas oficiais. Então, qual é normalmente o primeiro contato da vítima com esse golpe, com esse aplicativo falso, né? Através do Google, do WhatsApp? Existia um momento no tempo lá atrás, onde por uma questão de fragilidade, ou até momento, tá, do ponto de vista de segurança da informação, essas lojas oficiais, elas já tiveram, vamos dizer assim, a barra, né, da qualidade do que eles monitoravam um pouco abaixo. Então a gente já teve incidências no passado onde você conseguia colocar um aplicativo malicioso desse lá dentro e depois de algum tempo, né, principalmente os usuários reportando o comportamento daquele aplicativo, essas lojas, eles iam lá e faziam o takedown desse aplicativo. Deixa que a tecnologia evoluiu muito, né,
a entrada de inteligência artificial, principalmente, a gente tem visto e acompanhado se falar muito nos últimos anos, mas a realidade é assim, que essas grandes empresas eles usam a inteligência artificial de forma muito específica e muito focada em algum nicho há muito tempo, e eles conseguiam acompanhar mais de perto, né, todos esses aplicativos que são subidos em loja e e faziam um tracing do que esses aplicativos estavam fazendo para a sociedade. Então, essa volta que eu faço aqui é para dizer o seguinte: hoje está cada vez mais difícil, tá? Não está impossível, ou seja, eu posso, através de laranjas, enfim, criar aplicativo, botar lá, mas o fato é de que o tempo de vida desse aplicativo em uma loja oficial hoje, ele seria muito curto, ou seja, talvez não valha nem a investida. Então, os criminosos, eles têm recorrido a canais alternativos, né? E quando eu falo canais alternativos, se você for ver, existem lojas de aplicativos publicadas na web hoje, tá? Se você fizer uma pesquisa rápida, você vai chegar nela, e você vai ver que essas lojas, ela tenta atacar, cara, já um nicho muito específico, que são aquelas pessoas que decidem usar smartphone de alguma plataforma, mas esquece de que a vida daquele smartphone vai existir um custo com uma aplicação específica para determinado setor que ele precisa, enfim, né, utilitários que vai ajudar o dia a dia dele. E aí, dentro do nosso, é uma questão social, tá, aqui no Brasil, a gente vê que tem muitas pessoas ainda que recorrem a esse tipo de recurso, né, ou seja, aplicativos não licenciados que já abre, por natureza, assim, um espectro de vulnerabilidade absurdo. Então, a gente vê esses aplicativos sazonais para essas campanhas, eles estarem nesse tipo de loja, assim como existe um outro mercado paralelo ainda mais forte, que são campanhas totalmente direcionadas, ou seja, o período agora é imposto de renda, o período agora é Black Friday, e aí são criadas estruturas, tá? E essas estruturas, assim, elas têm ficado cada vez mais sofisticadas, e a gente tenta colocar isso dentro do relatório, pelo seguinte fato, né? Hoje, existia um tempo que você queria fazer isso, você meio que sozinho, né, carreira solo, isso do ponto de vista do criminoso, você tinha que correr atrás de muita coisa e montar toda essa infraestrutura. E o crime, vamos dizer assim, né, que a gente chama de crime como serviço, ele tem sofisticado tanto, né, o SAR do criminoso, ao ponto de que hoje você consegue encontrar no mercado negro, se vendendo plataformas pronta para você simplesmente eu só fazer, montar essa infraestrutura de phishing, tem plataforma que é só para hospedagem, ou seja, você encontra já esses kits operacionais, vamos dizer assim, prontos, de forma que você basta conectar 2, 3 peças e você consegue fazer essa investida criminosa, né? Voltando agora à resposta direta, já que a gente tem um contexto, como é que isso chega no usuário? Chega justamente através dessa publicidade, tá? Que, como eu falei anteriormente, eles sabem em quem eles querem chegar a público, ou seja, existe um estudo mínimo, obviamente não é nada sofisticado, né, mas eles têm um histórico de qual região é mais fácil de conseguir capturar, chamar de lead mesmo, daquela pessoa que ele quer pegar, faixa etária, etc. E aí, como eu disse, eles gastam um certo valor com campanhas publicitárias, de forma de que quando o usuário meio que no desespero ali, tá chegando a data final aqui, ele começa a pesquisar, vai bater logo aquele anúncio para ele, ele vai clicar lá no primeiro link sem perceber, né, de que aquilo ali é patrocinado, e isso vai levar para essas lojas falsas, onde ele dá a sequência, cadeia de ataque lá dele. E em que momento essa pessoa, né, entra em risco, né? Só de baixar o aplicativo, ou ela precisa fazer o login no gov.br, liberar algum acesso, informar algum código? No geral, o que a gente tem monitorado, né? Alguns aplicativos, obviamente, esses que têm maior uso, sempre que dá, até porque vale ressaltar que hoje o nosso foco, né, o dia a dia, a gente dá uma olhada para isso pelo volume, mas não está muito na pessoa final lá da ponta, tá? E depois eu explico até o porquê que a gente acompanha isso também, mas a realidade é que para todos esses aplicativos que a gente vai vendo nessas campanhas, a gente não tem um tempo, né, um investimento para estar fazendo engenharia reversa de todos eles. Mas dos que a gente chegou a fazer, o que é que a gente observa? O fato do usuário simplesmente baixar o aplicativo aqui de uma loja dessa e depois ele bateu aquele frio na barriga, gerou alguma desconfiança, ele vai lá e desinstala,
tá? Para a grande maioria do que a gente olhou, isso não compromete nada. Onde é que está o problema para esse usuário final? Na maioria das vezes está, ele baixou e ele fez a execução daquele aplicativo, né? Porque assim, do ponto de vista de engenharia de software, a gente sempre reforça muito isso. O software, ele contém lá dentro, basicamente, tudo que ele pode fazer, né? A partir do momento que você pegou aquele software e botou dentro de algum local, não quer dizer que ele está sendo feito. Agora, a partir do momento que você executa, tá, ele vai fazer diversas chamadas de sistema e muitas vezes, alguns desses aplicativos que a gente pega, quando você faz a execução dele, ele vai precisar elevar privilégio, então vai começar a pular alguns pop-ups na tua tela pedindo autorização e o usuário leigo, ele tende a aceitar, né? É a partir desse momento onde, vamos dizer, começa o comprometimento daquele dispositivo. E o que depois de tudo isso, né, o que com esse aplicativo falso, a pessoa deu acesso ali, o que eles conseguem acessar dentro do celular da vítima? Banco, foto, e o que eles podem fazer com esses dados? Tá, então, veja, quando a gente olha para esse software em si, né, que a gente classifica como malware, um software malicioso, a gente tem algumas categorias dentro disso, né? No geral, quando a gente pega para esse tipo de campanha sazonal, a grande maioria dele tem duas linhas que a gente classifica. Um são infostealers, tá? E aí você pensa que é um software que ele vai estar dentro do teu dispositivo e o objetivo dele é só roubar dados, tá? Então ele vai roubar credenciais que estão salvas lá dentro de navegadores seu, ele vai roubar alguns, né? Ele tem um recurso também mais avançado que chama de Clipper. Então, sempre que está trafegando informações que ele está filtrando em memória, ele captura aquilo ali também e envia para o meliante, assim como a gente tem outra categoria de software, né, que se classifica lá dentro do que a gente conhece como Trojan, e o pessoal chama, e no relatório a gente até coloca como hacks, né, que são Trojans que dão acesso remoto. Então, nenhum dos dois são legais, mas esse eu julgo ser um pouco pior, porque imagina que teu dispositivo, ele tem uma porta de acesso para onde o meliante ele consegue literalmente acompanhar tudo que tu está fazendo, assim como ele consegue fazer a execução de comando de forma remota, né? Então o nível de exposição é um pouco maior. E Wagner, você comentou que os golpes hoje estão muito mais convincentes, acho que mais profissionais. Mas o que uma pessoa pode se atentar, perceber ali, para evitar cair nesse golpe? Bom, uma excelente pergunta, Fernando. Veja, alguns anos atrás, a gente citava, né, diversos pontos que chamariam a atenção muito fácil. Isso é algo assim que já caiu por terra. Obviamente, você pega ainda alguns criminosos menos preparados, né? Vamos dizer assim, início de carreira, onde ele ainda acha alguns scripts, tutoriais de como essa coisa era feita lá atrás, e eles seguem aquilo e essas características vêm à tona. Mas a realidade e o que a gente tem monitorado é o seguinte: desde a adoção, né, mais ampla do uso de recursos e ferramentas de inteligência artificial, hoje é muito simples para qualquer ator de ameaça ele clonar, né, literalmente o aplicativo, clonar um portal daquele, e o nível de fidelidade é muito alto. Então, assim, características que a gente ficava batendo em cima, por exemplo, tinha campanhas de phishing que cabem, existe muito, tá, dentro desses momentos e dentro desse cenário de imposto de renda também. A gente vê muito grupo de WhatsApp, Telegram, e circulando muitas campanhas de phishing ali dentro. Era muito fácil de chamar atenção. Hoje está cada vez mais complexo. Então, o que é que a gente ainda consegue se ater, né? Você vai ver que muitas vezes o domínio que é usado, né, que faz essa chamada, não é o domínio oficial, no caso da Receita Federal, né, o que a gente está se atendo aqui. Então esse é o maior início. A gente sabe que gera confusão, porque veja, uma coisa são pessoas que estão mais ligadas à tecnologia, tá com isso meio que no sangue. Outra coisa é quando eu penso ali no meu avô, na minha avó, né, alguns tios de uma outra geração, e quando a gente olha para, não só falar aqui de governo, já que a gente está falando de Receita Federal, mas como eu falei, isso acontece em outros momentos, e a gente pode pegar varejistas, etc. Eles precisam crescer, eles crescem numa velocidade tão grande que aspectos muito simples às vezes passam batido, e quando você vê, você tem, sei lá, um varejista lá, ele fazendo algumas campanhas, né, e ele precisou se estender, são campanhas às vezes está totalmente fora dentro do seu dia a dia, e eles criam novos
novos portais atrelados a novos domínios, etc. Isso gera uma puta de uma confusão para o usuário final, né? Então, o que eu estou tentando falar aqui do ponto de vista específico aqui do governo é o seguinte: você entra hoje, existe uma força-tarefa que existe ainda dentro do governo. Eu tenho acompanhado alguns amigos que estão lá dentro, de trazer tudo para dentro do Gov, né, ao ponto de vista de quando você bate o olho no domínio lá e vê que é um Gov BR, você fica um pouco mais confortável, tá? Existem inúmeros ataques possíveis dentro de um domínio desse conhecido, mas assim, isso ficaria para um outro momento para a gente falar aqui, mas traz uma certa confiança. Então, hoje, o que a gente recomenda como indicador, vamos dizer, é tipo, poxa, eu estou vendo aqui uma página, um portal do governo e o domínio não tem absolutamente nada a ver com o GovBR que a gente conhece, tá? Então, esse seria o maior indício. Outro que a gente vai ver cada vez menos também, né? Porque, assim, o atacante ele investe para parecer real. Então, essa questão de olhar se está com certificado digital, se não está, o usuário mais leigo, né, mais despreparado, ele só vai olhar ali, como todo mundo fala, do cadeadinho. Ah, tá com cadeadinho, eu tô tranquilo. Mas ele não vai saber analisar um certificado digital daquele para ver se ele realmente está assinado por alguém, por alguma instituição de confiança, e principalmente se quem fez a requisição daquele certificado é de fato quem disse ser, entendeu? Então, tem diversos pontos desses que caberiam análise, mas que a gente sabe que o dia a dia, um usuário final, ele não está dentro das habilidades dele. Principalmente, a gente tem que trazer sempre em consideração o seguinte, né? Hoje, grande parte da população, todo o fluxo de navegação ocorre por dentro de smartphone. E se você observar a navegação dentro de smartphone, essas são características que muitas vezes, pelo modelo de negócio, né, do aplicativo lá dentro, isso não é tão exposto, né? Então, quantas vezes você está navegando dentro do smartphone e não fica muito claro ali se aquele cadeadinho aparece, não aparece, a URL que está sendo usada, entendeu? Então, ele faz aquele processo de encurtar, enfim. Mas eu diria isso, tá? Dá uma olhada realmente no domínio ao qual está sendo invocado, porque a aparência da aplicação em si hoje já não diz muita coisa, uma vez que o nível de fidelidade é muito grande. E caso aconteça, o que a pessoa deve fazer depois que percebeu que caiu um golpe? Felizmente, né, a gente tem diversos relatos de pessoas que elas... Perda financeira para esse cenário não é tão grande, tá? Mas perda de dados, sim, muitas vezes acontece. E aí volta naquele ponto, tá, Fernanda, que eu te falei lá no início. Poxa, se o foco dessa campanha específica é mais o usuário final, por que a gente, enquanto Red Belt, a gente se preocupa tanto e a gente monitora, tá? Eu acho importante a gente falar isso aqui. Percebe que, vamos supor que a Fernanda foi vítima disso e você baixou um aplicativo, tá? Que foi, vamos dizer assim, foi o ponto de chamada, você começou seu cadastro naquele aplicativo, então ali ele já leva um monte de dados teu, e durante o processo, né, vamos dizer assim, que realmente é alguém que vai te ajudar de forma consultiva com o imposto de renda, veja que você vai ter que submeter uma série de informações para que, em tese, né, o criminoso está se passando por alguém que vai te ajudar lá do outro lado, ele faça esse teu imposto de renda. Então, tu vai começar a submeter notas fiscais de coisas que você fez uso durante o ano anterior, etc. Então, veja que você está entregando para ele um conjunto de informações que estão atreladas a empresas que te prestaram serviço. Tá? Então, por conta disso, a gente faz esse monitoramento, porque muitas vezes a gente pegou cenários onde esses dados que estão sendo trafegados são de empresas que são clientes nossos. Tá? Então, a gente precisa saber de perto o que é que está acontecendo também nos bastidores. Então, voltando, tá? A tua pergunta aconteceu. Primeira coisa é a gente identificar o seguinte: poxa, eu baixei o aplicativo, como eu te falei, eu percebi... estava estranho, depois eu olhei alguma coisa, eu não tinha executado ele. Muitas vezes, tá? A maioria, só de você desinstalar aquele aplicativo, você não está comprometido. Mas, poxa, Wagner, eu fiz a execução do mesmo, eu comecei lá um setup inicial que ele pede, eu dei permissão, etc. Aí já traz à luz outras preocupações. Por quê? Porque grande parte desses aplicativos, e principalmente, né, dado toda essa tecnologia assistida por IA, coisas que eram mais complexas de você fazer do ponto de vista de engenharia de software. E aí, quando eu falo, eu estou falando assim, tá? Grande parte dessa camada criminosa, se você for ver, são pessoas que, se você disser, olha, tem que estudar para fazer isso, eles não estariam fazendo isso. Tenha certeza. Então, assim, são pessoas que de baixíssima qualidade técnica, etc., mas que entraram no mercado pela oportunidade
Então, só que a inteligência artificial facilitou com que essas pessoas, mesmo sem tanto conhecimento, eles entrem em técnicas mais sofisticadas, como criação de persistência, tá? E por isso que eu falo, você executou, você deu determinados acessos, certamente aquele software, principalmente se ele foi comprado nesses kits que são vendidos no mercado negro, então esse software ele persistiu, tá? E aí se ele persistiu, a gente faz uma grande recomendação de sempre você fazer rotação de credencial, mas não nesse momento, tá? Primeiro, você fazer realmente o que a gente chama de wipe do dispositivo, para que você tenha grande chance de eliminar essa persistência, e em seguida, né, em paralelo, de preferência em outro dispositivo, você fazer esse processo de rotação de credenciais, tá? Perfeito, Wagner. Muito obrigada por essa conversa e pelos alertas super importantes que você trouxe aqui pra gente. Eu acho que esse é um daqueles assuntos que muita gente acredita que nunca vai acontecer comigo, até perceber como esses golpes estão cada vez mais sofisticados, como a gente falou, né, e convincentes. Obrigada também por você explicar de uma forma tão prática como essas fraudes funcionam e o que as pessoas podem fazer para se proteger no dia a dia. E vamos agora para o giro de notícias. A Ford e a Renault decidiram se unir em uma parceria histórica para tentar recuperar espaço no mercado de carros elétricos. O motivo? A pressão cada vez maior das montadoras chinesas, que vem crescendo rápido na Europa. A ideia é desenvolver carros elétricos mais baratos, usando uma plataforma criada pela Renault, enquanto a Ford entra com sua identidade e engenharia. Os primeiros modelos devem chegar ao mercado em 2028. No fim das contas, a notícia mostra como até gigantes tradicionais da indústria automotiva precisam deixar a rivalidade de lado para enfrentar a nova fase dos elétricos. E a internet da Starlink direto no celular, sem precisar de antena externa, já começou a funcionar em 17 países. A tecnologia transforma os satélites da empresa em verdadeiras torres de celular no espaço. Na prática, o recurso entra em ação quando o usuário fica sem sinal da operadora tradicional, principalmente em áreas remotas. Por enquanto, a conexão permite envio de mensagens e serviços básicos de emergência. O Brasil ainda está em fase de planejamento e depende de testes e aprovações. Mesmo assim, a novidade já mostra que ficar totalmente sem sinal pode virar coisa do passado nos próximos anos. E o teclado do Android pode ganhar uma função que praticamente escreve mensagens por você. O Google está testando recursos de inteligência artificial no Gboard, capazes de analisar capturas de tela e o contexto das conversas para sugerir respostas automáticas. Na prática, a IA poderá resumir prints, criar mensagens prontas e até adaptar o tom do texto dependendo da situação. A novidade faz parte do pacote Gemini Intelligence, previsto para o Android 17, e mostra como o teclado do celular está deixando de ser só uma ferramenta de digitação para virar um verdadeiro assistente pessoal de escrita. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação do seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Daniele Cassita, Nathan Vieira e André Magalhães, sob coordenação de Anaísa Catucci. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, a edição de Natália Improta e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!